O sangue de Cristo fala com você e fala por você. Parte 01, 20/4/2024. O sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12:24. Se todas as substâncias, o sangue é a mais misteriosa e, em alguns sentidos, a mais sagradas, as Escrituras nos ensinam, e afinal há muita filosofia nas Escrituras, que o sangue é a sua vida, que a vida está no sangue. O sangue, portanto, é o elo misterioso entre a matéria e o espírito. Como é que a alma deve estar em qualquer grau ter uma aliança com a matéria através do sangue? Não podemos entender. Mas certo é que este é o elo misterioso que une estas coisas aparentemente diferentes, de modo que a alma possa habitar o corpo e a vida possa descansar no sangue. Deus atribuiu uma terrível santidade ao derramamento de sangue. Sob a dispensação judaica, até mesmo o sangue de animais era considerado sagrado. O sangue nunca pode ser comido pelos judeus. Era uma coisa muito sagrada para se tornar o alimento do homem. O judeu mal tinha permissão para matar sua própria comida. Certamente ele não deveria matá-la, a menos que derramasse o sangue como uma oferta sagrada ao Deus Todo-Poderoso. O sangue foi aceito por Deus como o símbolo da expiação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque, creio, o sangue tem tal afinidade com a vida que, visto que Deus não aceitaria nada além de sangue, significa que deve haver uma vida oferecida a Ele e que seu grande e glorioso Filho deve entregar sua vida como sacrifício por suas ovelhas. Agora, temos em nosso texto sangue mencionado, sangue duplo. Temos o sangue do assassinado Abel, e o sangue do assassinado Jesus. Temos também duas coisas no texto: uma comparação entre o sangue da aspersão e o sangue de Abel, e então uma certa condição mencionada. Em vez disso, se lermos o versículo inteiro para entender seu significado, descobriremos que os justos são mencionados como vindo do sangue da aspersão, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel, de modo que a condição que constituirá a segunda parte do nosso discurso é chegar a esse sangue de aspersão para a nossa salvação e glória. Sem mais prefácios, apresentarei imediatamente a você o contraste e a comparação implícitos no texto. O sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Confesso que fiquei muito surpreso ao olhar para o Dr. Gil e Albert Barnes e vários dos mais eminentes comentaristas, enquanto estudava esta passagem, para descobrir que eles atribuem um significado a estes versículos que nunca havia me ocorrido antes. Eles dizem que o significado do versículo não é que o sangue de Cristo é superior ao sangue de Abel assassinado, embora isso seja certamente uma verdade, mas que o sacrifício do sangue de Cristo é melhor e fala coisas melhores do que o sacrifício que Abel ofereceu. Agora, embora eu não ache que esse seja o significado do texto e tenha minhas razões para acreditar que o sangue aqui, em contraste com o do Salvador, é o sangue do homem assassinado Abel, e ainda assim, ao olhar para o original, há muito a que ser dito em ambos os lados da questão, que acho justo explicar a passagem para dar a você ambos os significados. Não são interpretações conflitantes. Há de fato uma sombra de diferença, mas ainda assim elas equivalem à mesma ideia. Primeiro, então, podemos entender aqui uma comparação entre as ofertas que Abel apresentou e as ofertas que Jesus Cristo apresentou, quando deu seu sangue para resgatar o rebanho. Deixe-me descrever a oferta de Abel. Não tenho dúvidas de que Adão, desde o início de sua expulsão do jardim do Éden, ofereceu um sacrifício a Deus, e temos uma vaga sugestão de que esse sacrifício era de um animal, pois descobrimos que o Senhor Deus fez Adão e Eva peles de animais para serem suas roupas, e é provável que essas peles tenham sido obtidas pelo abate de vítimas oferecidas em sacrifício. No entanto, isso é apenas uma vaga sugestão.
O primeiro registro absoluto que ele tem de um sacrifício oblatório é o registro do sacrifício oferecido por Abel. Ora, parece que muito cedo houve uma distinção entre os homens. Caim era o representante da serpente. Era o representante da semente da serpente. E Abel era o representante da semente da mulher. Abel foi o eleito de Deus e Caim foi um dos que rejeitou o Altíssimo. No entanto, tanto Caim quanto Abel se uniram no serviço exterior de Deus. Ambos trouxeram em um certo dia importante um sacrifício. Caim teve uma visão diferente da questão do sacrifício daquela que se apresentou à mente de Abel. Caim era orgulhoso e arrogante. Ele disse: estou pronto para confessar que as misericórdias que recebemos do solo são um dom de Deus. Mas não estou pronto para reconhecer que eu sou um pecador culpado, merecendo a ira de Deus. Portanto, disse ele, não trarei nada além do fruto da terra. Mas disse Abel, sinto que, embora deva ser grato pelas misericórdias temporais, ao mesmo tempo tenho pecados a confessar, tenho iniquidades a serem perdoadas, e sei que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Portanto, disse ele, Caim veio inteiramente sem fé, ele empilhou as pedras brutas, como Abel fez. Ele colocou seus feixes de milho sobre o altar e ele esperou. Mas era para ele uma questão de comparativa indiferença se Deus o aceitava ou não. Ele acreditava que havia um Deus sem dúvida, mas não tinha fé nas promessas desse Deus. Deus havia dito que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Esse era o evangelho revelado a nossos primeiros pais. Mas Caim não acreditava naquele evangelho, fosse verdade ou não. Ele não se importava. Era suficiente para ele adquirir o suficiente para seu próprio sustento do solo. Ele não tinha fé. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado mesmo, porque é o Senhor que tem me ajudado a fazer esses estudos. Louvado seja teu santo nome. Amém.